O conselheiro não olhou para o trono quando falou. Manteve os olhos no chão de pedra, como se estivesse calculando cada sílaba para que nenhuma soasse como traição. Atrás dele, os passos ecoavam no salão com a regularidade de um relógio que ninguém havia pedido para ouvir. O rei ainda governava. A coroa estava sobre a mesa, não na cabeça, como fazia nas manhãs em que julgava assuntos menores. Era nesses momentos que a corte respirava diferente. A carta foi colocada entre dois castiçais apagados. Não havia selo real. Não havia assinatura. Mesmo assim, todos sabiam de onde vinha. Um murmúrio percorreu os bancos laterais, interrompido quando o chanceler pigarreou. Um som seco, curto, ensaiado. O golpe não precisaria de espadas naquele dia. Bastava aquela folha dobrada 3 vezes. Do lado de fora, os sinos tocaram para marcar a hora. Dentro, ninguém se moveu. O rei ergueu a cabeça lentamente, como se já conhecesse o conteúdo antes de abrir o papel. Um dos nobres sorriu, rápido demais, para ser percebido por quem não estivesse esperando. Outro apertou o anel no dedo até a pele ficar branca. Quando o rei começou a ler, o silêncio não foi sinal de respeito. Foi ali, naquele intervalo exato entre a primeira linha e o levantar dos olhos, que o golpe começou. O salão permaneceu fechado depois da leitura. Nenhum decreto foi anunciado. Nenhuma ordem foi dada. Ainda assim, algo havia mudado na maneira como os homens se levantavam dos bancos e evitavam certos olhares. A corte sempre viveu de gestos pequenos, um atraso, um silêncio prolongado, uma ausência sentida. Naquele dia, todos esses sinais apareceram juntos, como se tivessem ensaiado. O rei deixou a carta sobre a mesa e saiu sem escolta. Não era costume. Alguns interpretaram como confiança, outros como distração. Os mais atentos perceberam outra coisa. Ninguém correu atrás dele. Os conselheiros ficaram, os secretários ficaram. As portas fecharam-se com mais cuidado do que o normal. A coroa continuava ali, imóvel, refletindo a luz fraca dos vitrais, enquanto decisões começavam a ser tomadas longe dos ouvidos que ainda tinham autoridade. Nada disso foi registrado nos canais oficiais. O que se escreve para o futuro raramente carrega o que realmente aconteceu. Essa história sobreviveu porque foi passada em voz baixa, de alguém que esteve ali, para alguém que precisava entender como reinos não caem de repente. Eles inclinam primeiro. E quem percebe cedo demais costuma ser silenciado. Quem percebe tarde demais governa ruínas. Se você quer acompanhar essa história até o fim, se inscreva no canal para não perder os detalhes que normalmente escapam. Deixe seu like. Ele ajuda essa narrativa a continuar circulando, como sempre circulou, fora dos registros formais. E escreve nos comentários de que cidade ou estado você está ouvindo essa história. Cortes, reinados e conspirações sempre se espalharam assim, de boca em boca, atravessando fronteiras sem pedir permissão. O que vem a seguir não começa com o rei, nem com o traidor. Começa com quem achou que estava apenas cumprindo uma função pequena demais para mudar o destino de um reino inteiro. A função dele era simples demais para despertar desconfiança. Chegava antes do amanhecer, quando o pátio ainda cheirava a pedra fria e cera velha. Conferia listas, alinhava documentos, corrigia datas. Ninguém lembrava o nome completo dele, e isso sempre foi útil. Naquela manhã, recebeu um maço de papéis que não deveria abrir. Reconheceu o peso errado antes mesmo de tocar no lacre. Não era correspondência comum. Era coisa de gente que manda sem aparecer. O selo não trazia o brasão do rei. Trazia um símbolo menor, usado apenas entre membros da corte que preferiam não assinar nada. Ele hesitou por um instante, o suficiente para ouvir passos se aproximando pelo corredor lateral. Guardou o maço sob o braço e seguiu andando, como fazia todos os dias. O erro não estava em abrir a carta, estava em saber onde colocá-la depois. No escritório estreito, com a janela alta demais para ver o pátio, ele quebrou o lacre com cuidado. Leu rápido,
treinado para absorver instruções sem reagir. Não havia ordens diretas, apenas sugestões alinhadas como contas num fio invisível. Atrasar um registro, antecipar outro, deslocar um mensageiro. Coisas pequenas, todas plausíveis. O tipo de ajuste que ninguém nota até que seja tarde. Ele conhecia aquele estilo. Já tinha visto antes, anos atrás, quando um duque caiu em desgraça sem entender por quê. As peças nunca se movem sozinhas. Alguém empurra, e quem empurra raramente aparece na cena final. Dobrou o papel, guardou no bolso interno e apagou a vela, como se o escuro pudesse apagar o que tinha lido. No meio da manhã, o chanceler passou pelo corredor. Não falou com ele, mas deixou cair uma frase no ar, como quem testa o vento. Algo sobre eficiência, algo sobre confiança. O homem assentiu sem levantar a cabeça. Sabia o que aquilo significava. Não era um pedido. Era a confirmação de que a carta tinha chegado às mãos certas. O primeiro ajuste foi quase invisível. Um mensageiro deveria partir ao meio-dia, mas saiu 1 hora depois. A desculpa foi simples. Cavalo cansado. O segundo veio logo em seguida. Um documento arquivado na prateleira errada. Nada que não pudesse ser explicado por descuido. Cada pequeno erro criava um espaço, e espaços são convites. À tarde, o rei reuniu 2 conselheiros que raramente eram chamados juntos. A reunião durou pouco. Quando saíram, não trocaram palavras. Um deles passou pelo corredor com o rosto fechado demais para alguém que acabara de falar com o soberano. O outro parecia leve, quase satisfeito. O homem percebeu a diferença e anotou mentalmente. Era assim que se lia a corte, pelos detalhes que escapavam do controle. No fim do dia, ele recebeu outra mensagem, não escrita. Um toque no ombro enquanto cruzava o pátio. Um olhar rápido, preciso. A instrução era clara sem precisar de palavras. Continuar. Ele sentiu o peso da decisão se acomodar nos ombros, não como medo, mas como responsabilidade mal distribuída. Se parasse ali, alguém assumiria. Se seguisse, ao menos saberia onde pisava. Na noite seguinte, uma audiência foi cancelada sem anúncio público. O motivo oficial não importava. O que importava era quem ficou sabendo antes e quem soube depois. O atraso reorganizou prioridades, empurrou decisões para mãos que esperavam, por isso havia tempo. O rei ainda governava, mas já não controlava o ritmo. O homem voltou para casa tarde, atravessando ruas estreitas, ouvindo passos atrás de si que nunca se aproximavam. Pensou em queimar o papel, mas sabia que não adiantaria. O golpe não estava na carta, estava na sequência. E a sequência já tinha começado. Antes de dormir, ele repetiu mentalmente tudo o que havia feito. Nenhum ato isolado parecia errado. Juntos, formavam um desenho que ele ainda não via por completo. Só sabia que, a partir daquele dia, sua função pequena demais tinha deixado de ser neutra, e que o reino começava a se mover, obedecendo a ajustes que ninguém chamaria de traição, ainda. A manhã começou com um inventário que ninguém havia solicitado. O homem foi chamado antes do sino principal tocar, levado a uma sala lateral onde mapas antigos ocupavam mais espaço que pessoas. Um secretário novo, jovem demais para a função, limpo demais para aquele prédio, pediu números que já existiam em registros oficiais. O pedido não era o problema. O problema era a urgência. Inventários feitos às pressas servem para justificar mudanças que ainda não aconteceram. Ele respondeu com precisão medida, nem rápido demais, nem hesitante. Observou o jovem anotar apenas parte do que dizia, deixando lacunas calculadas. Aquilo não era descuido, era espaço para correção futura. Quando o secretário saiu, deixou o pergaminho sobre a mesa, aberto, um gesto que convidava à leitura. O homem não tocou, não precisava. Já sabia que seu nome não estava ali por acaso. No corredor principal, 2 nobres discutiam em voz baixa sobre impostos atrasados em regiões que sempre pagaram em dia.
Um deles falava como se lesse um texto decorado. O outro apenas assentia. A conversa cessou quando o homem passou, mas não houve constrangimento. Havia algo novo no ar. A sensação de que certas presenças tinham perdido importância. Ele percebeu que já não era invisível, estava sendo observado. Ao meio-dia, chegou a confirmação do atraso do mensageiro. O relatório veio com explicações longas demais para um atraso simples. Isso significava que alguém tentava proteger a decisão, cobrindo-a com palavras. O homem arquivou o documento no lugar certo, consciente de que alguém o procuraria depois no lugar errado. Quando isso acontecesse, a ausência falaria por ele. A corte almoçou mais cedo naquele dia. O rei não apareceu. Nenhum aviso oficial foi dado. Ainda assim, pratos foram retirados intactos e conversas cessaram antes do normal. O silêncio não vinha de respeito, mas de cálculo. Sem o rei, cada gesto precisava ser pesado 2 vezes. Quem falasse demais poderia ser lembrado depois. Quem ficasse calado poderia ser chamado para justificar o silêncio. No início da tarde, o chanceler convocou uma reunião restrita. Poucos foram chamados. O homem não estava entre eles, mas recebeu a lista dos presentes para arquivamento. Reconheceu padrões imediatos. Ausência de 2 conselheiros antigos, presença de um que nunca participava. A mudança não era temporária, era teste. Ele anotou mentalmente quem subia e quem desaparecia sem anúncio. Quando a reunião terminou, os participantes saíram separados, em intervalos calculados. Um deles cruzou o pátio com passos largos, como quem quer ser visto. Outro evitou áreas abertas. O homem percebeu que já existiam 2 grupos, ainda sem nomes. Guardou essa informação com cuidado. Divisões não se anunciam. Elas se revelam no modo como as pessoas escolhem atravessar um espaço. No final da tarde, um erro foi descoberto nos registros fiscais. Pequeno, mas suficiente para exigir correção imediata. O erro apontava para uma decisão tomada meses antes, assinada por alguém próximo ao rei. Corrigir significaria expor. Não corrigir significaria permitir que a falha crescesse. O homem recebeu a tarefa de verificar, não de corrigir. Verificar é o verbo usado quando a decisão já foi tomada em outro lugar. Ele passou horas conferindo números que batiam perfeitamente. Sabia que não encontraria nada. Ainda assim, precisava produzir um relatório que justificasse ações futuras. Escolheu palavras neutras, técnicas, abertas à interpretação. Nenhuma acusação direta, nenhuma absolvição. Apenas dúvida suficiente para sustentar uma próxima reunião. Entregou o documento ao cair da noite, consciente de que seria usado como base para algo maior. Ao sair, percebeu que as tochas do corredor lateral estavam acesas antes do horário. Pequeno detalhe. Iluminação antecipada indicava circulação noturna prevista. Alguém planejava trabalhar quando outros estivessem ausentes. O golpe não avançava em saltos. Avançava em ajustes de rotina. Cada mudança parecia administrativa. Juntas, redesenhavam o poder. Em casa, ele encontrou a porta entreaberta. Nada havia sido mexido. Nenhum objeto fora levado. A mensagem era simples. Sabiam onde ele dormia. Sentou-se sem acender a vela, deixando o escuro ocupar o espaço. Pensou no rei, ainda vivo, ainda coroado, e na quantidade de decisões sendo tomadas sem que seu nome aparecesse em nenhuma delas. Antes de deitar, entendeu algo que não estava escrito em nenhuma carta. O golpe não precisava de um traidor visível, precisava de pessoas dispostas a tratar exceções como rotina, e ele já fazia parte disso. Não por ambição, por continuidade, porque naquele ponto, parar seria criar um ruído alto demais, e ruídos chamam atenção. O reino seguia funcionando, justamente por isso estava mudando. Na terceira manhã, a corte parecia mais organizada do que nunca. Funcionários nos lugares certos, horários respeitados, documentos circulando com fluidez incomum. Era o tipo de eficiência que só aparece quando alguém está puxando fios fora do alcance do olhar.
O homem percebeu isso ao receber 3 solicitações idênticas de setores diferentes. Todas pediam a mesma informação, com pequenas variações de linguagem. Não era redundância, era verificação cruzada. Alguém testava a consistência do sistema, e a dele. Ele respondeu às 3 com dados iguais, mas apresentados de formas distintas. Aprendera cedo que a verdade também precisa de estilo para sobreviver. Um número dito cru pesa mais do que o mesmo número envolto em justificativas. Quem comparasse as respostas veria coerência. Quem procurasse falhas encontraria apenas escolhas de linguagem. Era o suficiente para passar no teste sem se expor. No salão menor, onde decisões técnicas eram tratadas longe do trono, um mapa foi deslocado da parede. Não muito, apenas alguns dedos para a esquerda. O homem notou porque lembrava da marca antiga deixada pelo sol. A mudança indicava que alguém havia trabalhado ali durante a noite. Mapas só são movidos quando fronteiras começam a ser discutidas antes da hora. E fronteiras internas são sempre as mais perigosas. Pouco depois, chegou um pedido incomum: revisar nomes de oficiais designados para uma inspeção no interior do reino. A lista incluía homens fiéis ao rei, mas também 2 nomes novos, recém-promovidos. A mistura não era acidental, servia para diluir lealdades. Se algo desse errado, a culpa poderia ser distribuída. O homem percebeu que seu papel não era escolher quem iria, mas garantir que ninguém questionasse a escolha. Ele conferiu títulos, datas de promoção, vínculos familiares. Em silêncio, marcou mentalmente os 2 nomes novos. Um deles tinha parentes na corte, o outro, não. Esse segundo era o mais perigoso. Quem não deve favores tende a obedecer apenas ao próximo comando. Guardou essa informação como quem guarda uma lâmina no fundo da manga. No meio da manhã, um boato atravessou o pátio mais rápido que qualquer mensageiro. Diziam que o rei estava doente. Nada confirmado, nada negado. O homem ouviu a frase repetida 3 vezes, sempre com as mesmas palavras. Alguém tinha escolhido a versão exata que deveria circular. Boatos não nascem assim. Eles são plantados. E só vingam quando encontram terreno preparado. O rei apareceu no início da tarde. Caminhou devagar, mas firme. Cumprimentou poucos. Falou menos ainda. Sua presença não encerrou o boato, apenas o refinou. Agora, a dúvida se tornava mais específica. O homem observou rostos enquanto o rei passava. Alguns alívio, outros decepção mal disfarçada. Ninguém parecia indiferente. Isso o preocupou mais do que a doença imaginada. Mais tarde, recebeu ordem para preparar um resumo das decisões tomadas nos últimos dias. Não era relatório oficial, era um compêndio interno, sem carimbo. A solicitação vinha assinada por 3 nomes. Nenhum deles tinha autoridade isolada para pedir aquilo. Juntos, formavam algo novo. Ele entendeu o recado. Estavam se organizando como corpo, não como indivíduos. Ao compilar o documento, percebeu o desenho surgir com clareza desconfortável. Atrasos calculados, reuniões seletivas, revisões técnicas, boatos direcionados. Nada ilegal, nada explícito. Mas o fluxo de poder já não seguia o trono. Corria ao redor dele, alimentando-se de cada ausência, de cada silêncio prolongado. O rei ainda governava no papel. Na prática, era contornado. No fim da tarde, um mensageiro voltou de viagem antes do previsto. Trazia notícias que deveriam ter levado mais tempo. O homem leu o relatório e entendeu que alguém havia acelerado etapas no interior do reino. Ordens estavam sendo cumpridas com rapidez incomum, sem passar pelos canais habituais. A corte começava a se refletir fora de seus muros. O golpe deixava de ser interno. Ao anoitecer, ele foi chamado novamente à sala dos mapas. Desta vez, não havia mapas, apenas cadeiras dispostas em círculo. Nenhuma à cabeceira. Sentou-se onde indicaram, sem perguntar. Os rostos ao redor eram conhecidos, mas nunca juntos.
Alguém falou sobre estabilidade. Outro mencionou continuidade. As palavras eram seguras, neutras, como se descrevessem manutenção, não ruptura. O homem ouviu mais do que falou. Quando perguntaram sua opinião, respondeu com algo simples demais para ser refutado. Disse que sistemas só resistem quando as transições são suaves. Ninguém discordou. Aquilo era o mais próximo de um juramento que fariam naquela sala. Não ao rei, ao processo. Ao sair, percebeu que já não caminhava pelos corredores como antes. As pessoas o cumprimentavam com atenção medida, nem respeito demais, nem indiferença. Ele havia atravessado uma linha invisível. Já não era apenas quem executava ajustes, agora ajudava a mantê-los em movimento. Naquela noite, ao fechar os olhos, entendeu que o golpe não teria um dia exato para ser lembrado. Não haveria data para comemorar ou condenar. Quando fosse percebido, já estaria consolidado. E o rei, ainda vivo, ainda coroado, seria apenas mais uma peça preservada para dar aparência de continuidade ao que já não lhe pertencia. A quarta manhã trouxe uma mudança que não constava em nenhum registro. Os guardas do portão interno haviam sido trocados durante a madrugada. Não novos homens, mas posições novas. Quem costumava vigiar entradas passou a observar corredores. Quem ficava nos corredores foi levado para perto das salas onde documentos circulavam. O homem percebeu isso antes mesmo de entrar no prédio, pelo modo como os cumprimentos demoravam meio segundo a mais. Não houve anúncio, nenhuma ordem escrita. Mudanças assim só acontecem quando alguém já decidiu que certos caminhos precisam ser vistos e outros esquecidos. Ele caminhou sem alterar o passo, sentindo os olhos acompanharem sua passagem com atenção que não era hostil, mas técnica, como se avaliassem peso, não intenção. No arquivo central, encontrou caixas empilhadas fora do lugar, antigas, material que raramente era consultado, o tipo de documento usado quando se quer reinterpretar decisões passadas para justificar ações futuras. Um secretário pediu que ele organizasse por relevância, não por data. Relevância é sempre definida depois que o resultado já foi escolhido. Ele entendeu que precisava separar o que podia ser usado do que deveria permanecer enterrado. Passou horas manuseando papéis amarelados, sentindo o cheiro de poeira antiga misturado à tinta seca. Tratados esquecidos, acordos frágeis, concessões feitas em momentos de fraqueza do trono. Cada folha era uma possibilidade, não para agora, mas para quando fosse necessário dizer que aquilo sempre esteve ali, que nada era novo, que o reino apenas seguia sua própria história. No meio do trabalho, o chanceler apareceu sem aviso. Não perguntou como ia o serviço. Apenas comentou que certos precedentes eram perigosos quando mal interpretados. O homem concordou sem olhar para cima. Ambos sabiam que o perigo não estava na interpretação errada, mas na interpretação conveniente. O chanceler saiu satisfeito. A visita não era cobrança, era alinhamento. Ao meio-dia, a notícia correu em silêncio. Uma audiência do rei fora adiada novamente. Desta vez, sem nova data. O motivo oficial era cansaço. A palavra foi repetida com cuidado, sempre acompanhada de um gesto de preocupação ensaiada. O homem ouviu a mesma explicação em 3 salas diferentes, sempre da mesma forma. Alguém havia decidido que aquela seria a versão final. Com a ausência do rei, pequenas autorizações começaram a ser concedidas por outros nomes. Nada que exigisse grande poder. Assuntos menores, administrativos. O tipo de concessão que, acumulada, cria hábito. Quando o hábito se instala, o retorno ao modelo anterior parece incômodo. O homem assinou 2 desses despachos como testemunha. Seu nome aparecia mais uma vez em lugares onde antes não aparecia nunca. No início da tarde, foi chamado para acompanhar uma reunião que não constava na agenda. Sala pequena, janelas fechadas, cadeiras próximas demais. Falou-se pouco, discutiram fluxos, não pessoas, prazos, não decisões. A ausência de nomes próprios era deliberada.
Quando ninguém é citado, ninguém pode ser acusado. O homem percebeu que aquela técnica vinha sendo usada com frequência crescente. Quando a reunião terminou, um dos presentes ficou para trás. Aproximou-se dele no corredor e falou baixo, quase cordial. Disse que a estabilidade do reino dependia de homens que não precisassem ser lembrados. O comentário não pedia resposta, era uma classificação. O homem aceitou em silêncio. Ser lembrado nunca tinha sido parte do acordo. Mais tarde, recebeu um relatório vindo do interior. A linguagem era estranhamente confiante. Ordens estavam sendo executadas sem questionamento, mesmo quando não vinham do trono. Isso indicava que alguém havia preparado o terreno fora da capital. A corte não agia sozinha. O golpe ganhava profundidade. Quando chega às bordas, o centro já está comprometido. No fim da tarde, um escriba antigo pediu para falar com ele. Um homem cansado, mãos manchadas de tinta, olhos atentos demais para a idade. Disse que certas correções estavam sendo feitas nos registros diários. Pequenas mudanças de redação. Nada substancial, mas suficientes para alterar a leitura futura. O escriba perguntou se devia continuar. O homem assentiu. Não era uma ordem, era uma continuidade. Ao anoitecer, as tochas foram acesas ainda mais cedo. A circulação noturna se tornara rotina. Pessoas entravam e saíam sem registrar passagem. O homem caminhou pelos corredores, sentindo que o prédio respirava diferente, como se tivesse aceitado uma nova forma de funcionamento. Instituições também se adaptam, e quando se adaptam, resistem a voltar atrás. Em casa, ele encontrou uma carta deixada sobre a mesa, sem selo, sem marca, apenas uma frase curta, escrita com firmeza controlada. Falava sobre confiança mútua e silêncio duradouro. Nada ameaçador, nada explícito. Ele queimou o papel na chama baixa da vela, observando a escrita desaparecer sem pressa. Antes de dormir, percebeu que já não se perguntava se aquilo terminaria mal. A pergunta agora era outra. Quem ficaria para administrar o que restasse quando o rei deixasse de ser o centro, mesmo continuando no trono? O golpe avançava sem pressa, sustentado por homens que aprenderam a chamar ruptura de manutenção. No quinto dia, a corte acordou com a sensação de que algo já tinha sido decidido durante a noite. Não houve anúncio, mas o ritmo denunciava. Mensageiros circulavam cedo demais, levando instruções curtas, sem explicação. As respostas voltavam rápidas, quase automáticas. Quando ordens começam a ser obedecidas antes de serem discutidas, é sinal de que a discussão já aconteceu em outro lugar. O homem foi chamado ao arquivo secundário, aquele usado apenas quando o principal precisava manutenção. A palavra soou estranha. Manutenção não exige portas fechadas, nem guardas posicionados dentro da sala. Mesmo assim, ele entrou sem questionar. Sobre a mesa, havia uma pilha de registros recentes, todos com algo em comum. Decisões assinadas pelo rei nos últimos meses. Não eram cópias, eram originais. A instrução foi simples. Conferir autenticidade, datas, coerência. Nada de corrigir, nada de alterar. Apenas conferir. Ele entendeu de imediato. Não se questiona a legitimidade de algo quando se confia nele. Confere-se quando se prepara o terreno para dizer, depois, que certas decisões foram precipitadas, mal orientadas ou tomadas sob influência inadequada. Ele trabalhou com cuidado excessivo. Cada assinatura analisada, cada selo examinado à luz. Não encontrou nada fora do lugar. Ainda assim, fez anotações técnicas, observações neutras, comentários que não acusavam, mas também não protegiam. Palavras escolhidas para permanecerem úteis, independentemente do desfecho. Era uma escrita que não tomava partido, mas aceitava qualquer interpretação futura. No corredor, ouviu duas conversas se cruzarem. Uma falava sobre sucessão, a outra sobre continuidade administrativa. Nenhuma mencionava o rei diretamente. Isso era novo. Antes, até os assuntos mais distantes acabavam voltando a ele.
Agora, o nome era evitado, como se trouxesse peso desnecessário. O silêncio em torno de alguém ainda vivo costuma ser mais revelador que a crítica aberta. No meio da manhã, um decreto menor foi anunciado. Algo trivial, relacionado a comércio local. Nada que chamasse atenção. O detalhe estava em quem leu o decreto em público. Não foi um emissário do rei. Foi um representante da chancelaria, usando termos vagos, falando em nome de interesses do reino. A expressão foi repetida 2 vezes, como se quisesse se fixar. O homem percebeu que a linguagem mudava antes das estruturas. Quando as palavras se afastam da origem, o poder já começou a se deslocar. Anotou mentalmente aquela expressão. Sabia que voltaria a ouvi-la. À tarde, recebeu um pedido inesperado. Preparar uma síntese das atividades recentes da corte para a consulta futura. Não havia destinatário definido. Era um documento sem dono. Isso o tornava perigoso. Textos assim servem como base para decisões que ainda não têm rosto. Ele escreveu com frieza, descrevendo fatos sem contexto, ações sem intenção declarada. Um texto que parecia inofensivo, mas que podia ser usado para provar qualquer narrativa. Quando terminou, não entregou a ninguém. Deixou o documento onde haviam indicado, numa sala que raramente era trancada. Ao sair, percebeu que já havia outro texto ali, deixado por outra mão. Não leu, não precisava. Sabia que vários estavam sendo produzidos ao mesmo tempo. O golpe se fortalecia pela convergência silenciosa de versões. No final da tarde, o rei apareceu brevemente em um dos corredores internos. Caminhava com ajuda leve, apoiado no braço de um assistente. Falou pouco, sorriu menos ainda. Alguns se aproximaram, outros fingiram não ver. O homem observou que ninguém se ajoelhou. O gesto não havia sido proibido, apenas esquecido. Quando tradições se perdem sem resistência, é porque já não servem ao fluxo dominante. Mais tarde, um dos conselheiros antigos tentou convocar uma reunião formal. O pedido foi recebido com cordialidade, mas sem urgência. Disseram que verificariam a agenda. A resposta nunca veio. O homem soube disso antes que a noite caísse. Informação assim corre rápido quando há interesse em que corra. Ao anoitecer, as luzes do prédio permaneceram acesas por completo. Nenhuma ala foi fechada. A corte funcionava como se o dia não tivesse terminado. Ele caminhou pelos corredores sentindo que o tempo já não obedecia aos sinos. Quem controla o horário controla o ritmo. E quem controla o ritmo não precisa anunciar nada. Em casa, sentado à mesa vazia, ele percebeu que já não pensava no golpe como algo em andamento. Pensava nele como o estado atual das coisas. O reino seguia de pé, os impostos eram cobrados, os exércitos mantinham posição. Nada havia ruído. Ainda assim, o centro tinha mudado. Antes de dormir, concluiu algo que não ousaria dizer em voz alta. Quando o rei finalmente deixasse de governar, muitos diriam que nada havia mudado naquele dia. E estariam certos, porque a mudança já teria acontecido muito antes, em decisões pequenas demais para serem lembradas, executadas por homens que nunca apareceriam nos retratos oficiais. Na sexta manhã, o palácio acordou com uma lista nova, circulando entre mãos que nunca seguraram listas. Não trazia nomes de pessoas, mas de funções. Funções que seriam reorganizadas. O termo soava limpo, técnico, impossível de acusar. O homem leu com atenção e percebeu que seu próprio trabalho aparecia ali, descrito de forma mais ampla do que antes. Ampliar uma função é o jeito mais eficaz de torná-la indispensável e depois controlável. Ele foi chamado a uma sala que raramente era usada para encontros formais. Tinha janelas grandes demais para conversas confidenciais, mas naquele dia estavam cobertas por cortinas pesadas. 3 homens o aguardavam. Nenhum superior direto, nenhum inferior. Apenas figuras que orbitavam áreas diferentes da corte e que até pouco tempo atrás dificilmente estariam no mesmo espaço ao mesmo tempo. Falaram sobre continuidade operacional.
sobre a necessidade de evitar vazios decisórios. A expressão foi dita com cuidado, como se fosse recente. O homem entendeu que aquilo não era discussão, era apresentação de um consenso já firmado. Perguntaram se ele via dificuldades técnicas. Ele respondeu que não. Sempre que a técnica não oferece resistência, a política avança sem ruído. Ao sair, percebeu que seu acesso a certas salas havia mudado. Portas que antes exigiam autorização, agora se abriam sem questionamento. Outras, que nunca lhe interessaram, permaneciam fechadas. O controle não estava em dar mais liberdade, mas em decidir qual liberdade seria útil. Ele caminhou atento, memorizando trajetos que agora lhe eram permitidos. Conhecimento de circulação é poder silencioso. No arquivo, encontrou documentos marcados para revisão que ainda não tinham sido oficialmente solicitados. Alguém havia antecipado o processo. Entre eles, havia registros militares antigos, planos de movimentação, relatórios de abastecimento, nada urgente, nada atual, mas suficientes para construir uma narrativa de prontidão. Quem revisa o passado, prepara o futuro. Enquanto trabalhava, ouviu um rumor discreto. Um dos generais mais antigos havia pedido dispensa temporária. Motivo pessoal. A justificativa era perfeita, irrefutável. O detalhe estava em quem assumiria interinamente. Um nome que aparecia com frequência crescente nas últimas semanas. O homem sentiu o desenho se fechar um pouco mais. No início da tarde, um mensageiro retornou de uma província distante com instruções executadas antes do prazo. O relatório indicava obediência sem questionamento. O homem comparou datas, rotas, tempos. Alguém havia agilizado canais que não costumavam ser rápidos. Isso não se faz sem autorização implícita. O interior começava a responder a uma fonte que não precisava se identificar. Mais tarde, um erro administrativo veio à tona. Pequeno demais para justificar alarde, grande demais para ser ignorado. A decisão foi corrigi-lo silenciosamente. O homem foi instruído a registrar a correção como ajuste técnico, sem referência ao responsável original. Aquilo estabelecia um precedente perigoso. Erros deixavam de ter autores. E decisões sem autores podem ser reescritas à vontade. No fim da tarde, ele encontrou o escriba antigo novamente. O homem de mãos manchadas de tinta parecia cansado. Disse que certas páginas estavam sendo reordenadas nos registros diários. Datas mantidas, mas sequências alteradas. Nada falso, apenas rearranjado. O homem assentiu. Não havia mais espaço para hesitação. A história começava a ser organizada antes mesmo de terminar. Quando o sol caiu, a notícia se espalhou com cuidado. O rei não participaria das audiências da semana seguinte. Não foi apresentado como afastamento, apenas como necessidade de repouso prolongado. A palavra prolongado ficou suspensa no ar, sem medida exata. O homem ouviu a informação de 3 fontes diferentes, sempre com o mesmo tom. A versão estava consolidada. À noite, caminhando pelos corredores quase vazios, ele percebeu algo que não tinha notado antes. O palácio estava silencioso de um jeito novo. Não era a ausência de gente, era a ausência de expectativa. Ninguém parecia esperar nada do dia seguinte. Tudo já estava em andamento. Em casa, sentado no escuro, ele entendeu que o golpe havia ultrapassado o ponto de retorno. Não porque alguém tivesse ordenado, mas porque todos haviam se adaptado. O sistema funcionava sem perguntar pelo centro. O rei ainda governava. Seu nome ainda validava documentos. Mas o movimento já não precisava dele. Antes de dormir, o homem aceitou uma verdade incômoda. Quando tudo terminasse, ninguém procuraria culpados. Procurariam continuidade. E ele estaria lá, como sempre esteve, garantindo que nada parecesse ter mudado, mesmo quando tudo já era outra coisa. No 7º dia, o palácio começou a tratar o improviso como se fosse regra antiga. Nada parecia fora do lugar, mas tudo funcionava sem consulta prévia.
O homem percebeu isso quando recebeu um documento já validado por 3 setores diferentes, nenhum deles com autoridade formal para validar coisa alguma. Ainda assim, o papel circulava com naturalidade, como se tivesse nascido pronto. Ele não questionou, limitou-se a registrar a passagem do documento pelo arquivo central. Ao fazer isso, percebeu que o carimbo usado não era novo, era antigo. Um selo secundário, criado décadas antes para situações excepcionais, agora reaparecia com frequência incômoda. Exceções repetidas deixam de ser exceções, tornam-se método. No corredor norte, 2 oficiais conversavam sem cuidado. Falavam de prazos, de disponibilidade de homens, de rotas alternativas, não mencionaram ordens nem origem das instruções, apenas falavam como quem executa algo que já não precisa ser explicado. Quando o viram, não interromperam a conversa, apenas ajustaram o tom. O conteúdo permaneceu. Perto do meio da manhã, o homem foi chamado para resolver um conflito menor entre 2 setores administrativos. Nada grave. Um atraso, uma divergência de procedimento. O curioso não era o conflito, mas o fato de ambos os lados aceitarem a mediação sem recorrer a instâncias superiores. Não pediram validação real. Não pediram chancela formal. Aceitaram o acordo ali mesmo. O hábito começava a substituir a hierarquia. Ao retornar ao arquivo, encontrou uma pilha de correspondências devolvidas, cartas enviadas ao gabinete real que não haviam sido abertas nem respondidas. Não estavam rejeitadas, apenas suspensas. O homem as separou com cuidado, criando uma nova classificação provisória. Provisória demais para ser descartada, permanente demais para ser ignorada. À tarde, um despacho percorreu o palácio sem assinatura, apenas referências técnicas, datas e números. Ainda assim, foi executado com precisão. O homem observou que ninguém perguntou de onde vinha. A origem já não era necessária. O sistema reconhecia a forma, não o emissor. Mais tarde, um dos guardas antigos comentou, quase em tom de observação neutra, que o fluxo noturno tinha se tornado mais previsível. Não mais intenso, apenas organizado. O homem entendeu o que aquilo significava. Alguém estava dormindo tranquilo demais para um período que oficialmente ainda exigiria vigilância redobrada. No final do dia, o rei foi visto à distância, atravessando um corredor secundário. Não havia anúncio, não havia escolta visível. Poucos notaram. O homem percebeu algo desconfortável. A presença não interrompeu nada. Conversas não cessaram. Movimentos não se ajustaram. O soberano cruzou o espaço como alguém que já não altera o funcionamento do lugar. Em casa, naquela noite, o homem demorou mais para apagar a vela. Não por inquietação, mas por constatação. O golpe já não precisava ser protegido por silêncio absoluto. Ele era sustentado por normalidade. As pessoas não conspiravam mais, apenas trabalhavam. Antes de dormir, entendeu que o ponto decisivo não havia sido uma reunião, um documento ou uma ausência específica. Tinha sido o momento em que todos começaram a agir como se o centro fosse opcional. A partir daí, não havia mais necessidade de empurrar nada. O próprio palácio seguia em frente, obedecendo a um ritmo que já não precisava do rei para se manter. Na 8ª manhã, o palácio parecia menor. Não fisicamente, mas na forma como os caminhos se repetiam. As mesmas pessoas cruzando os mesmos corredores, nos mesmos horários, trocando informações que já não precisavam ser confirmadas. O homem percebeu isso quando recebeu 3 instruções idênticas, vindas de origens diferentes. Não havia conflito entre elas. Havia redundância. E redundância é sinal de estrutura consolidada. Ele notou também que certas perguntas deixaram de ser feitas. Onde antes havia pedidos de autorização, agora surgiam comunicados. A mudança era sutil, quase elegante. Ninguém dizia, posso. Diziam, foi feito. O tempo verbal revelava mais do que qualquer decreto.
Ele arquivou mensagens, assinou confirmações, mantendo o ritmo. Interromper agora seria como retirar uma peça pequena demais para travar a engrenagem. No meio da manhã, um conselheiro tentou introduzir um tema antigo numa reunião técnica. Falou do rei, de prerrogativas, de procedimentos formais. O silêncio que se seguiu foi educado, mas definitivo. Ninguém contestou, ninguém apoiou. O assunto simplesmente não encontrou onde se apoiar. O homem percebeu que certas palavras já não tinham peso suficiente para cair. Pouco depois, chegou uma solicitação incomum: mapear quais decisões recentes exigiam, em teoria, validação direta do soberano. Não para submetê-las, apenas para listá-las. O homem entendeu o movimento. Não se elimina uma exigência frontalmente. Primeiro, identifica-se onde ela existe. Depois, aprende-se a contorná-la sem ruído. Ele produziu a lista com cuidado. Incluiu observações técnicas, possibilidades de delegação implícita, precedentes administrativos. O texto não dizia: não precisamos do rei. Dizia apenas que, em determinadas circunstâncias, o funcionamento do reino havia sido preservado mesmo sem intervenção direta. Era o suficiente para justificar qualquer passo seguinte. No início da tarde, uma notícia correu sem urgência aparente. Um grupo de oficiais fora deslocado preventivamente para regiões estratégicas. Não havia ameaça declarada. O termo usado foi otimização de presença. O homem leu o relatório e percebeu que as ordens não passaram pelos canais tradicionais. Foram executadas como se sempre tivessem sido assim. A obediência vinha da expectativa, não do comando. Mais tarde, encontrou um velho conhecido no corredor lateral. Um homem que sempre soubera demais, mas falara pouco. Trocaram poucas palavras, irrelevantes à primeira vista. Quando se despediram, o outro deixou escapar uma frase curta, quase casual, sobre como certas ausências facilitavam o trabalho. Não mencionou nomes. Não precisou. O homem sentiu o peso daquela normalização. No fim da tarde, um novo padrão se confirmou. Relatórios começaram a circular sem destino fixo. Não eram enviados, eram deixados, em mesas, em salas comuns, em locais onde seriam lidos por quem precisasse. Informação sem dono cria consenso sem debate. O homem passou os olhos por um deles e reconheceu trechos que ele mesmo havia escrito dias antes, agora reorganizados. O texto já não lhe pertencia. Quando o sol caiu, um anúncio discreto foi feito. Audiências públicas seriam suspensas até nova organização. A frase não indicava prazo, nem responsável, apenas estado temporário que se alonga sem ser questionado. O homem percebeu que o reino começava a operar em modo interno, voltado para si mesmo, sem necessidade de exposição. À noite, caminhando pelos corredores quase vazios, ele sentiu algo que não era medo nem satisfação. Era adaptação completa. As pessoas sabiam onde ir, o que fazer, quem ouvir. O sistema tinha encontrado equilíbrio próprio. Qualquer retorno ao modelo anterior exigiria esforço demais, e esforço, naquele momento, seria visto como instabilidade. Em casa, sentado em silêncio, ele pensou pela primeira vez, não no rei, mas no dia seguinte. Não havia expectativa de ruptura, nem de anúncio, apenas continuidade. O golpe já não avançava, já tinha se tornado chão. Antes de dormir, entendeu que o maior triunfo daquele movimento não fora afastar o soberano, mas tornar irrelevante a pergunta sobre sua presença. O rei ainda governava, no papel e na memória, mas o reino já não precisava olhar para o centro para saber para onde ir. No 9º dia, a palavra exceção desapareceu dos corredores. Tudo o que antes exigia justificativa passou a ser tratado como fluxo normal. O homem percebeu isso quando recebeu um pedido que contrariava um regulamento antigo, e ninguém sentiu necessidade de mencioná-lo. O regulamento continuava existindo, guardado, intacto, mas já não era consultado. Leis não morrem,
quando são revogadas. Morrem quando deixam de ser lembradas. Ele percorreu o palácio com um documento sob o braço que não tinha destinatário definido. Era assim que funcionava agora. Quem precisasse, leria. Quem discordasse, guardaria silêncio. O texto descrevia ajustes operacionais feitos em resposta às demandas atuais do reino. Não havia data de início nem previsão de encerramento. Ajustes sem prazo se transformam em estrutura. No meio da manhã, um emissário do clero foi recebido sem protocolo. Não houve anúncio nem registro formal da audiência. O homem ficou sabendo porque a porta errada foi aberta no momento errado. A presença religiosa não tinha função espiritual ali. Servia para conferir legitimidade moral a decisões que ainda não tinham nome público. Quando fé entra sem cerimônia, é porque o poder já decidiu como será visto. Mais tarde, um dos conselheiros antigos deixou o palácio sem escolta. Não foi afastado, não foi punido, apenas deixou de ser chamado. A exclusão não foi explícita, foi prática. O homem observou que ninguém comentou. A ausência foi absorvida como se sempre tivesse sido prevista. Pessoas somem assim quando já não encaixam no desenho. À tarde, chegou uma mensagem cifrada vinda do interior. Nada alarmante. Apenas confirmação de que ordens recentes estavam sendo seguidas sem resistência local. O texto usava a expressão "como acordado". Não havia registro de acordo algum. O homem entendeu que o acordo era tácito, sustentado por expectativas construídas ao longo das últimas semanas. Quando todos agem como se houvesse consenso, o consenso passa a existir. No arquivo, ele encontrou registros sendo consultados por mãos que nunca os tocaram antes. Pessoas novas, com acesso recente. Não pediam orientação. Já sabiam o que procurar. Isso indicava preparação prévia. O golpe já não dependia dos mesmos executores. Estava sendo distribuído. Quando muitos sabem operar, poucos podem parar. No fim da tarde, um decreto foi redigido, mas não publicado. O homem leu por acaso, deixado aberto numa mesa lateral. O texto falava em reorganização administrativa provisória. A palavra provisória aparecia 3 vezes. Quando uma palavra precisa ser repetida, é porque não convence sozinha. Ele sabia que aquele decreto talvez nunca fosse anunciado. Sua função era existir como opção. Ao cair da noite, percebeu que os guardas já não perguntavam a quem ele vinha ver. Apenas abriam passagem, não por respeito pessoal, mas porque o sistema havia aprendido a reconhecê-lo como parte do fluxo. Identidade institucional é mais forte que qualquer cargo. Em casa, sentado com o documento ainda na memória, ele pensou no rei pela primeira vez naquele dia. Não como soberano, mas como figura que começava a se tornar inconveniente. Não por oposição, por redundância. Tudo o que ele poderia decidir já estava sendo decidido de outra forma. Antes de dormir, o homem entendeu que o golpe não precisava mais de proteção. Já estava exposto demais para ser desfeito. Qualquer tentativa de retorno pareceria radical, desnecessária, perigosa. O reino estava calmo, funcionando, e quando tudo funciona, ninguém pergunta quem deixou de mandar. No 10º dia, o palácio recebeu visitantes que não constavam em nenhuma lista. Não eram estrangeiros nem aliados formais. Eram homens de passagem, oficialmente ali por assuntos menores. O tipo de presença que não exige anúncio, mas deixa rastro. O homem soube deles pelo modo como os criados foram instruídos a circular por caminhos alternativos. Quando o serviço muda, é porque alguém não deve ser visto. Ele foi encarregado de preparar uma sala neutra, sem símbolos, sem estandartes, sem marcas que indicassem autoridade específica. A neutralidade não era estética, era estratégia. Quem se reúne sem símbolos evita a pergunta sobre quem manda. Ele organizou o espaço com cuidado, retirando objetos que pudessem sugerir continuidade com o trono. A sala ficou limpa demais para ser inocente. Durante a manhã, relatórios começaram a chegar com linguagem alinhada demais.
Termos repetidos, estruturas semelhantes, conclusões convergentes. Não havia coordenação aparente, mas o efeito era claro. Quando textos diferentes dizem a mesma coisa sem parecerem copiados, é porque alguém ensinou como escrever. O homem percebeu que a narrativa já estava sendo padronizada. Ao meio-dia, um dos visitantes pediu acesso a documentos que, em teoria, exigiriam autorização real. O pedido foi feito com naturalidade, como se essa autorização fosse detalhe superado. O homem hesitou apenas o tempo necessário para medir o ambiente. Ninguém esperava negativa. Ele liberou o acesso. Não por submissão, mas porque negar agora seria destacar uma exceção que o sistema já não reconhecia. No início da tarde, um ruído antigo voltou à superfície. Rumores de resistência, pequenos, dispersos, quase irrelevantes. O homem ouviu falar de 2 oficiais que questionaram mudanças recentes. Nenhum deles ocupava posição estratégica. A resposta foi imediata e silenciosa. Não foram punidos, foram deslocados, funções preservadas, influência anulada. Resistência sem palco morre sozinha. Mais tarde encontrou o chanceler no corredor longo, aquele onde conversas nunca são casuais. O chanceler comentou, sem olhar diretamente, que a estabilidade precisava ser comunicada ao exterior. A frase não vinha como sugestão, era um aviso. O homem entendeu que o golpe começava a precisar de reconhecimento externo, ainda que informal. Governos só se consolidam quando são tratados como tal. No fim da tarde, um emissário estrangeiro solicitou audiência com quem estivesse conduzindo os assuntos atuais. A formulação era nova. Não citava o rei, não citava a chancelaria. Apenas reconhecia um centro funcional. A audiência foi concedida, discreta, sem registro público. O homem soube que aquilo marcava uma transição perigosa. Quando o exterior identifica um novo centro, o antigo passa a ser opcional. Ao anoitecer, a notícia correu sem alarde. O rei não apareceria em público nos próximos dias. Nenhuma justificativa adicional, nenhuma data. O homem ouviu a informação com a mesma naturalidade com que se aceita mudança de clima. Não havia mais expectativa de retorno imediato. O trono permanecia ocupado, o espaço simbólico não. Em casa, ele se sentou no escuro e percebeu que já não sentia tensão ao pensar no dia seguinte. Não havia risco iminente, não havia clímax. O golpe não precisava mais avançar, precisava apenas continuar existindo. Antes de dormir, aceitou a conclusão que vinha se formando havia dias. Quando o rei finalmente falasse, se falasse, sua voz soaria deslocada. Não por falta de autoridade legal, mas porque o reino já tinha aprendido a ouvir outra coisa, o som contínuo de decisões tomadas sem espetáculo, sustentadas por homens que nunca precisaram dizer em voz alta que tinham assumido o controle. No 11º dia, o palácio operava como se tivesse esquecido a própria história. Não havia pressa, nem expectativa. As pessoas chegavam, cumpriam tarefas, saíam, tudo no horário, tudo sem fricção. O homem percebeu isso quando um erro antigo foi mencionado numa conversa técnica e ninguém soube dizer quem o havia cometido. Não por ignorância, mas porque já não importava. A autoria havia se dissolvido junto com a autoridade central. Ele recebeu um pedido para revisar protocolos de comunicação externa. Não se falava em alterar, apenas adequar. A adequação consistia em substituir referências diretas ao trono por expressões mais amplas, administração do reino, instâncias responsáveis, continuidade institucional. O homem fez as alterações com cuidado cirúrgico. Cada palavra retirada era uma amarra solta, cada palavra nova, um nó discreto. No meio da manhã, um dos visitantes dos dias anteriores retornou ao palácio sem anúncio. Desta vez, não foi conduzido. Circulou sozinho, como quem já conhece o caminho. O homem o viu passar pelo corredor interno, parando diante de uma porta que antes só se abria com autorização real.
A porta abriu. Nenhum guarda interveio. A naturalidade do gesto confirmou o que já era evidente. Pouco depois, chegou uma solicitação que semanas antes teria causado alvoroço. Autorização para movimentar recursos sem ratificação direta do soberano. O pedido vinha acompanhado de justificativas técnicas extensas, bem escritas, difíceis de refutar. O homem leu tudo com atenção e aprovou o encaminhamento. Não assinou como decisor, assinou como certificador. Era assim que se transferia poder sem declará-lo. À tarde, um rumor diferente começou a circular. Diziam que o rei havia sido aconselhado a se afastar temporariamente para preservar a própria imagem. A versão soava benevolente demais para ser espontânea. O homem ouviu a frase repetida com pequenas variações, sempre com o mesmo sentido. Alguém preparava o terreno para transformar a ausência em escolha. No arquivo, encontrou um dossiê recém-criado. Não tinha capa nem título. Apenas documentos agrupados com cuidado. Todos relacionados a decisões recentes, reorganizações, ajustes. O conjunto formava um argumento silencioso. Não para atacar o rei, mas para demonstrar que o reino funcionara bem sem sua intervenção direta. Prova por acumulação, não por acusação. No fim da tarde, uma reunião informal ocorreu numa sala comum. Nada foi registrado. Conversaram sobre prazos, transições suaves, percepção pública. Ninguém falou em poder. Ninguém falou em golpe. O vocabulário era o de manutenção, não de conquista. O homem percebeu que aquele era o estágio mais perigoso, quando todos concordam sem precisar dizer no quê. Ao sair, encontrou um antigo servidor da Casa Real, alguém que acompanhara 3 reinados. O homem velho olhou para ele com atenção prolongada e disse apenas que o palácio já tinha visto isso antes. Não explicou. Não precisou. A frase carregava peso suficiente para dispensar detalhes. O homem respondeu com um aceno curto. Não havia espaço para nostalgia. À noite, sentado em casa, ele tentou lembrar do último decreto pessoal do rei. Não conseguiu. Lembrou-se de decisões, ajustes, comunicados, mas não de uma ordem direta, inconfundível, recente. A ausência já não chamava a atenção. Isso o inquietou mais do que qualquer conspiração aberta. Antes de dormir, concluiu que o golpe havia alcançado sua forma final. Não precisava de coroação, nem de prisão, nem de sangue, bastava continuar funcionando. O rei ainda governava nos registros, ainda ocupava o trono, mas o reino já havia aprendido algo irreversível. A autoridade pode ser mantida no papel, enquanto o comando real se move, silencioso, para onde ninguém mais pergunta quem autorizou. No 12º dia, o palácio acordou com um aviso colado discretamente nas portas internas. Não trazia selo nem assinatura, apenas orientações práticas sobre circulação, horários e procedimentos temporários. A palavra temporário aparecia de novo, como se precisasse reafirmar algo que já não convencia ninguém. O homem leu o aviso 2 vezes, não pelo conteúdo, mas pela ausência de origem. Ordens sem origem criam hábitos sem resistência. Ele foi chamado para revisar um cronograma de audiências futuras. Não havia datas definidas, apenas janelas possíveis. Espaços vazios onde decisões poderiam ou não acontecer. O homem entendeu que aquilo não era planejamento. Era suspensão organizada. Quando o tempo deixa de ser fixado, o poder ganha elasticidade. Quem controla o calendário, controla o que pode ser lembrado depois. No meio da manhã, um representante do exército apareceu sem aviso prévio. Não pediu audiência formal. Conversou em pé, em tom baixo, como quem trata de logística, não de comando. Falou sobre prontidão, sobre alinhamento institucional, sobre clareza de cadeia decisória. Nenhuma menção ao rei. O homem respondeu com dados, não com opiniões. Saiu da conversa com a certeza de que a Força Armada já sabia a quem ouvir quando as palavras se tornassem ambíguas.
Pouco depois, encontrou no arquivo um documento novo, redigido com cuidado excessivo. Tratava da necessidade de coordenação centralizada em períodos de sensibilidade institucional. A frase parecia acadêmica, distante, mas o conteúdo deixava claro que certas decisões poderiam ser tomadas de forma colegiada, sem necessidade de validação singular. O homem percebeu que aquilo não era proposta, era registro antecipado de algo já em prática. À tarde, uma informação percorreu os corredores com rapidez contida. O rei havia se reunido com médicos por tempo prolongado. Nenhum boletim foi divulgado, nenhuma confirmação oficial. O silêncio em torno da saúde sempre serve a interesses que não são médicos. O homem ouviu a notícia sem reagir. Já não era surpresa, era encaixe. No início da noite, um mensageiro estrangeiro solicitou confirmação de compromissos firmados recentemente. O pedido não foi direcionado ao trono. Foi encaminhado ao núcleo administrativo. A expressão apareceu escrita pela primeira vez. O homem percebeu que o centro informal havia ganhado nome, ainda que provisório. Quando algo ganha nome, passa a existir fora da sombra. Ele participou de uma reunião curta, sem pauta formal. Falou-se em evitar rupturas visíveis, em preservar símbolos, em manter a imagem de normalidade. Alguém mencionou que o povo não precisava entender processos, apenas sentir estabilidade. Ninguém discordou. O consenso não foi celebrado, foi tratado como dado. Ao sair, notou que um retrato antigo do rei havia sido retirado de um corredor secundário. Não por hostilidade, por reorganização estética. O espaço agora abrigava um mapa administrativo atualizado. O símbolo pessoal cedendo lugar ao esquema funcional. O homem entendeu que aquilo não seria comentado. Mudanças assim só são percebidas quando já estão naturalizadas. Em casa, sentado diante da mesa vazia, ele tentou lembrar quando havia cruzado o ponto em que retorno ainda era opção. Não encontrou o momento exato. Não houve decisão única, apenas continuidade, ajustes que se somaram até formar algo que ninguém mais saberia desmontar. Antes de dormir, aceitou a última constatação sem alívio nem culpa. O golpe não precisava terminar. Já tinha se transformado em método. E métodos, quando funcionam, sobrevivem a pessoas, a tronos e até à memória oficial. Quando o rei finalmente deixasse de governar, por palavra, por gesto ou por silêncio, muitos diriam que o reino apenas seguiu seu curso natural, e ninguém saberia apontar o dia em que tudo mudou. No 13º dia, o palácio parecia ter decidido por conta própria o que era importante. Assuntos urgentes não vinham marcados. Questões menores ganhavam prioridade sem explicação. O homem percebeu isso quando um pedido antigo, ignorado por meses, foi resolvido em poucas horas, enquanto outro recém-chegado ficou parado sem motivo técnico. O critério já não era necessidade, era conveniência do fluxo. Ele recebeu uma convocação curta, escrita à mão, sem timbre. Indicava apenas hora e local, nenhum tema, nenhuma assinatura. O papel não precisava dizer mais. Quem ainda exigia formalidade já tinha sido excluído das decisões centrais. Ele compareceu no horário exato, encontrando a sala ocupada por rostos conhecidos demais para parecerem coincidência. Sentaram-se sem ordem definida. Não havia cabeceira. Falou-se sobre transição como quem fala de manutenção predial. Nada emocional, nada definitivo. O homem ouviu atentamente quando alguém mencionou a necessidade de evitar choques simbólicos. A frase ficou no ar. Não se discutia se o rei sairia de cena, mas como isso seria percebido quando acontecesse. No meio da conversa, um detalhe escapou. Alguém citou uma data futura como referência operacional. Não como anúncio, apenas como marco interno. O homem anotou mentalmente. Pela primeira vez, havia um horizonte, ainda que não declarado. O golpe ganhava calendário.
Após a reunião, ele foi incumbido de revisar correspondências acumuladas, não para responder, para classificar, separar o que exigia atenção imediata do que poderia aguardar indefinidamente. Ele reconheceu cartas dirigidas diretamente ao rei, ainda lacradas. Não as abriu. Apenas marcou com um símbolo discreto, indicando tratamento diferenciado. Diferenciado significava esquecido com método. No início da tarde, um emissário provincial chegou trazendo agradecimentos formais por decisões recentes. A gratidão era dirigida à administração central. Não citava o soberano. O homem leu a carta 2 vezes, não pelo conteúdo, mas pelo destinatário implícito. A periferia já sabia onde procurar respostas. O centro simbólico havia sido substituído na prática. Mais tarde, um velho protocolo foi oficialmente suspenso para revisão. O anúncio foi feito por um funcionário intermediário, em tom burocrático. Nenhuma autoridade máxima apareceu para justificar. A suspensão foi aceita sem questionamento. Protocolos só podem ser suspensos assim quando já perderam defensores. Ao final da tarde, ele caminhou por corredores que antes evitava, não por proibição, mas por irrelevância. Agora eram pontos de passagem obrigatórios. O palácio havia redesenhado seus próprios caminhos. Ele sentiu isso no corpo, no hábito do passo. Já não se perguntava para onde ia, apenas seguia. Em casa, encontrou uma mensagem deixada por baixo da porta. Não era ameaça, nem instrução, apenas confirmação de que determinadas etapas haviam sido concluídas conforme esperado. Ele queimou o papel sem ler em voz alta. Não precisava. Sabia do que se tratava. O sistema confirmava a si mesmo. Antes de dormir, percebeu que já não havia tensão acumulada. Nenhuma ansiedade pelo dia seguinte. Tudo estava encaixado demais para falhar de forma abrupta. Se algo acontecesse ao rei agora, seria tratado como consequência natural, não como ruptura. Se nada acontecesse, o reino continuaria funcionando da mesma forma. Ao fechar os olhos, entendeu que o golpe havia atingido sua fase mais silenciosa. Aquela em que não se avança mais porque não há para onde avançar. O poder já estava onde precisava estar, invisível, distribuído, impossível de apontar. E o rei, ainda vivo, ainda presente em retratos e títulos, já não era necessário nem como obstáculo, apenas como vestígio de um centro que o próprio reino aprendera a contornar. No 14º dia, o palácio acordou com um clima de conclusão que ninguém ousava nomear. Não havia pressa nem tensão, apenas a sensação de que os últimos detalhes estavam sendo ajustados. O homem percebeu isso quando recebeu tarefas que não exigiam decisão, apenas confirmação, conferir, validar, atestar que algo já feito estava de fato feito. O poder já não criava, apenas se certificava de si mesmo. Ele atravessou o pátio interno e notou que os guardas haviam retomado posições antigas. Não por lealdade restaurada, mas por simetria. A aparência de normalidade precisava ser recomposta. Mudanças profundas exigem, ao final, um retorno visual ao conhecido. Quem olha de fora precisa reconhecer o cenário, mesmo que a estrutura por trás tenha sido alterada. No meio da manhã, chegou a notícia que todos aguardavam sem admitir. O rei não apareceria naquela semana. Nenhuma justificativa adicional, nenhuma promessa de retorno. A informação circulou como dado técnico, não como acontecimento político. O homem ouviu a frase ser repetida com naturalidade excessiva. Era o sinal de que a ausência já havia sido absorvida como rotina. Ele foi chamado para revisar um comunicado curto, destinado à circulação interna. Falava em continuidade, em estabilidade, em funcionamento pleno das instituições. Não mencionava nomes. Não precisava. O texto era genérico o suficiente para atravessar qualquer mudança sem se comprometer com nenhuma. O homem ajustou a redação com cuidado, retirando palavras que pudessem soar definitivas demais.
Nada devia parecer encerrado, apenas em andamento. À tarde, um visitante estrangeiro pediu confirmação de compromissos futuros. Não houve hesitação em responder. As garantias foram dadas com firmeza técnica, datas, condições, prazos. O homem percebeu que ninguém sentiu falta da figura que antes centralizava esse tipo de resposta. O reino falava por si mesmo, com voz coletiva, impessoal, eficiente. Mais tarde, encontrou o velho servidor novamente, o mesmo que havia mencionado outros reinados. Desta vez, o homem mais velho apenas observou o movimento dos corredores e comentou quase para si que os palácios nunca caem, apenas trocam de silêncio. O homem não respondeu. Sabia que aquela era uma verdade que não se discute. Apenas se vive. No fim da tarde, um gesto simbólico passou quase despercebido. Um selo antigo, usado exclusivamente pelo rei, foi guardado num cofre lateral. Não foi destruído, não foi substituído, apenas guardado. O homem assistiu à cena à distância, consciente de que aquele ato não precisava de testemunhas. O símbolo não era eliminado, era preservado como relíquia. Ao anoitecer, os corredores começaram a esvaziar mais cedo, não por ordem, mas por acordo tácito. O dia seguinte não exigiria presença ampla. Tudo essencial já havia sido alinhado. O homem caminhou lentamente até a saída, sentindo que o peso dos dias anteriores havia se transformado em algo mais leve, quase neutro. Em casa, sentado no escuro habitual, ele percebeu que já não pensava no golpe como algo iniciado por alguém. Parecia ter sido produzido pelo próprio funcionamento da corte, como um mecanismo que se ajusta quando a peça central começa a falhar. Não houve vilões claros, nem heróis. Apenas adaptação. Antes de dormir, ele aceitou o que restava compreender. Quando o rei finalmente deixasse de governar, por anúncio, por renúncia ou por silêncio definitivo, o reino não sentiria o impacto. Tudo estaria pronto para continuar. E esse seria o sinal mais claro de que o golpe, começado dentro da corte enquanto o rei ainda governava, havia cumprido sua função com precisão absoluta. No 15º dia, o palácio amanheceu como se nada precisasse acontecer. Não havia reuniões marcadas além do necessário, nenhum visitante inesperado, nenhum comunicado novo. O homem percebeu que aquele era o sinal definitivo. Quando o poder já não precisa se mover, é porque encontrou repouso. Ele foi chamado apenas uma vez, no início da manhã. A tarefa era simples: arquivar documentos recentes sob uma nova classificação. Não era mudança de conteúdo, era mudança de destino. Papéis que antes ficariam ligados a decisões específicas, agora passariam a compor um conjunto maior, chamado apenas de período de reorganização. O nome não apontava culpados nem heróis, apenas enquadrava o tempo. Enquanto trabalhava, notou que os registros mais sensíveis não estavam mais separados, tinham sido integrados ao fluxo normal. O excepcional havia se tornado ordinário. O homem entendeu que dali em diante, qualquer consulta futura encontraria tudo no lugar certo para sustentar a narrativa que se consolidara sem anúncio. No meio da manhã, um funcionário perguntou se ainda era necessário encaminhar certos assuntos ao gabinete real. A pergunta foi feita sem ansiedade, quase por formalidade. O homem respondeu que, por ora, não. A expressão por hora servia apenas para manter a aparência de transição. Ambos sabiam que aquele hora já não tinha fim definido. À tarde, um comunicado interno confirmou o que todos já praticavam. Decisões administrativas passariam a ser conduzidas por um conselho ampliado, até segunda ordem. A frase "até segunda ordem" nunca chega quando não há mais quem a emita. O homem leu o texto com atenção e percebeu que não precisava corrigir nada. O equilíbrio já estava estabelecido. Pouco depois, ele cruzou com o chanceler pela última vez naquele dia. Não trocaram palavras, apenas um aceno breve, quase imperceptível.
Não havia o que dizer. Ambos sabiam que o processo estava completo. O golpe não precisava de celebração. Seu sucesso estava justamente na ausência de marco final. No fim da tarde, o palácio começou a se fechar como em qualquer outro dia comum. Guardas nos postos, tochas apagadas no horário correto, corredores vazios, nenhum sinal de ruptura, nenhuma tensão residual. O homem caminhou lentamente até a saída, sentindo que aquele lugar já não exigia dele atenção constante. O sistema seguiria sem precisar de ajustes visíveis. Em casa, ele se sentou como sempre no escuro, ouvindo o silêncio da rua. Pensou no rei, não com rancor nem triunfo. Pensou nele como parte de uma engrenagem que havia funcionado enquanto pôde. Quando deixou de funcionar, foi contornada. Não destruída, contornada com precisão. Antes de dormir, compreendeu o último detalhe que ainda escapava. O golpe não tinha como objetivo derrubar o rei. Tinha como objetivo impedir que sua queda causasse qualquer efeito. E isso havia sido alcançado. O reino continuaria. Os registros diriam que o rei governou até o fim. As cerimônias seriam respeitadas, os símbolos preservados. Mas o comando real já tinha partido havia tempo. Diluído em rotinas, distribuído em mãos que nunca apareceriam juntas em um retrato. Quando alguém no futuro perguntasse quando tudo mudou, não haveria resposta clara. Apenas a certeza de que, em algum ponto enquanto o rei ainda governava, a corte aprendeu a funcionar sem ele e nunca mais desaprendeu. Quando o anúncio finalmente veio, discreto, respeitoso, envolto em fórmulas antigas, ninguém parou o que estava fazendo. O rei deixava de governar oficialmente por motivos que não cabiam ali. O palácio seguiu respirando no mesmo ritmo. As ordens continuaram a circular. Os relatórios continuaram a chegar. As decisões continuaram a ser tomadas no mesmo tom neutro, sem assinatura forte, sem centro visível. Para quem olhasse de fora, parecia continuidade. Para quem esteve dentro, era apenas a confirmação tardia de algo que já acontecia havia dias demais para serem contados. Não houve comemoração, não houve ajuste emergencial. Nenhum homem precisou levantar a voz para assumir o comando. A ausência do rei foi absorvida como se sempre tivesse sido prevista. O trono permaneceu onde sempre esteve. Os símbolos também, mas agora funcionavam como moldura, não como eixo. O reino não tinha sido tomado à força. Tinha sido conduzido passo a passo, até um ponto em que não precisava mais perguntar quem mandava. Quando a pergunta deixou de ser feita, a resposta deixou de importar. Essa é a parte que nunca aparece nos registros. Os livros falam de reinados, de datas, de sucessões. Não falam das manhãs silenciosas, das listas sem nome, das decisões pequenas demais para chamar a atenção. Não falam dos homens que nunca quiseram ser lembrados. Apenas garantir que tudo continuasse funcionando quando o centro falhasse. O golpe começou dentro da corte enquanto o rei ainda governava. Não para derrubá-lo, mas para tornar sua ausência irrelevante. E quando isso acontece, não há retorno possível, porque nada parece ter sido perdido.